Isaías, capítulo 2, verso 12. Pois o Senhor dos Exércitos tem um dia de acerto de contas. Ele castigará os orgulhosos e os poderosos e derrubará tudo que se exalta. Você acredita, irmão, e você está consciente, está preparado, sabe que Deus tem um dia do acerto de contas? A gente vive muito displicente, a gente pensa que a nossa vida é eterna aqui na terra, a gente faz e desfaz, e a gente esquece que um dia o nosso Senhor, o nosso Criador, o nosso Deus, Ele vai nos chamar para ajustar as contas. E o que vai acontecer naquele dia? Primeiro, nesse dia, amados, a religiosidade não vai adiantar nada. Ou seja, nesse dia não vai adiantar você dizer que veio para a igreja, que você colaborou com as ações e missões, se você não é um crente verdadeiro, se você não entregou sua vida para o Senhor, se você não tem um compromisso real e verdadeiro com Deus. A religiosidade pode ser muito enganosa. Se você está esperando ser salvo pela religião, você está em grandes apuros, porque nenhuma religião ou igreja pode salvar você, pode garantir para você, naquele dia do acerto de contas, a sua absolvição diante do Senhor. Amós, capítulo 5, versos 21 e 24, vamos mostrar algumas referências que comprovam o que nós estamos dizendo. Amós, capítulo 5, verso 21 a 24. Olha o que Deus diz para Israel. Sinto imenso desprezo de suas festas religiosas. Não suporto suas reuniões solenes. Não aceitarei seus holocaustos, nem suas ofertas de cereal. Não darei a mínima atenção para suas melhores ofertas de paz. Chega de seus ruidosos cânticos. Atenção, pessoal do louvor. Cântico que é só balbúrdia, que é só conversa fiada, que é só para fazer o pessoal ficar suado. O Senhor está dizendo, chega das festas, chega desse sacrifício de cordeiros que vocês fazem e que não são verdadeiros, chega desses cânticos de louvor, eu não ouvirei a música de suas harpas. Em vez disso, o que Deus quer? Quero ver uma grande inundação de justiça, um rio inesgotável de retidão. Cuidado com a religião, porque naquele dia não vai adiantar. Mateus 7, 21 a 23. Jesus, no seu famoso Sermão do Monte, nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, e não realizamos muitos milagres em teu nome. Eu, porém, responderei, olha o que Jesus vai dizer, gente. Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Então, a religiosidade não vai adiantar. Segundo, nesse dia do ajuste de contas, a riqueza e bens, as riquezas e bens também não vão adiantar. Há uma ilusão de que o dinheiro resolve tudo e que o dinheiro paga tudo. Mas quando você estiver diante do Senhor, que é o Senhor, dono de toda a prata, de todo o ouro, você não vai poder comprá-lo. Você não vai poder enganá-lo. Lucas capítulo 18 conta a história de um jovem rico. Ele tinha muito dinheiro. Ele chegou para Jesus e falou, eu
eu tenho dinheiro, eu tenho uma boa vida, mas eu quero ter a vida eterna. E Jesus olhou para ele, viu seu coração avarento, apegado no dinheiro e nas riquezas. Não é que Jesus seja contra o dinheiro ou a riqueza, mas no caso daquele homem, o coração dele estava naquilo. Jesus disse: falta só uma coisa para você. Abra mão desse amor ao dinheiro. Abra mão dessa escravidão. Pega tudo que você tem, dá para os pobres. Eu vou abençoar. Isso é uma demonstração que você confia em mim. Ele virou as costas e foi embora triste, porque ele era muito rico, ele tinha muitos bens. E muitas pessoas, amados, estão avarentas. O coração delas está naquilo que elas possuem. E elas se esquecem de que não vão levar nada disso. Não existe ainda caixão com cofre. E se você colocar um talão de cheque dentro de um caixão, ele nunca será assinado e nem sacado. Precisamos entender o lugar de cada coisa. 1 Timóteo 6,17. Ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar aonde? Em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para nossa satisfação. Também naquele dia do acerto de contas, o orgulho e a arrogância não vão adiantar. Nós temos apreço pela nossa posição social. Já viu falar nas carteiradas? Não é? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou não sei o quê, eu sou o diretor, eu sou o gerente, eu sou quem manda. Mas a posição social naquele dia não vai valer, porque diante do tribunal de Cristo, todos nós estaremos ali e nossa posição terá ficado aqui. A retidão moral. Quantas pessoas se orgulham, irmão, porque são certos, são bons. É difícil a gente evangelizar um espírita. Por quê? Porque ele normalmente é gente direita. O espírita é direito. E aí a pessoa se orgulha da sua retidão moral. Não, eu sou muito bom, eu sou muito certo. Sabe, pastor, eu não tenho problema nenhum, eu não tenho pecado. E naquele dia vai passar um filme e você vai ver que muitas coisas que você achava que não fazia ou achava que não era pecado, na verdade estavam presentes na sua vida. Julgamentos, coisas secretas, palavras que não deveriam ter sido ditas. Tudo isso vai ser pesado. Potencialidades. Quantas pessoas se orgulham, amado, de serem alguma coisa, esquecem de agradecer a Deus pelo que conseguiram na vida e acham que quando chegar no julgamento vão influenciar Deus. Olha, Deus, eu sou fulano de tal, sendo que título não entra no céu. O que entra no céu é pecador regenerado, recuperado e perdoado. Provérbios 8:13. Quem teme o Senhor odeia o quê? O mal. Portanto, diz o Senhor, odeio o orgulho e a arrogância, a corrupção e as palavras perversas. Finalmente, amado, nesse dia do acerto de contas, somente Jesus poderá nos ajudar. Se você quer estar preparado para o dia final, o dia que você vai comparecer diante do Senhor, o dia que você vai comparecer diante do tribunal do Senhor, só tem uma decisão que você pode tomar. É deixar Jesus ser o seu Senhor e Salvador. Porque naquele dia você verá quão desregrada é a nossa vida. Mas aí você olhará para o Cordeiro de Deus que estará naquele trono.
E você vai se lembrar que o Cordeiro de Deus, que é Jesus, conforme João Batista, ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para que todos os nossos pecados pudessem ser perdoados, lavados, e nós pudéssemos ser novas pessoas. Tem promessas bíblicas para nós, e eu vou terminar com elas. João 8,36. Portanto, se o Filho os libertar, o que acontece? Vocês são livres de fato. Não é uma igreja, não é uma boa intenção. As livrarias estão cheias de livros que nos empurram para o otimismo, que se você pensar positivamente, você vai resolver tudo na sua vida. Mas na verdade, amado, a verdadeira liberdade, nós só vamos nos sentir livres quando nós entregarmos nossa vida totalmente para Jesus. João 3,36. E quem crê no Filho de Deus tem o quê? Quem crê no Filho de Deus tem o quê? A vida eterna. E quem não obedece ao Filho não tem o quê? A vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Se você crê em Jesus, entregou sua vida para Jesus, a Bíblia diz, você tem vida eterna. Você um dia vai para um sepulcro, todo mundo vai, esse corpo não pode entrar no céu. Você vai receber um novo corpo, um corpo como o de Cristo, um corpo incorruptível. Você precisa entender que o corpo depois da ressurreição é diferente. Por exemplo, quando Jesus não tinha ressuscitado, ele andava com os discípulos, ele ia aos lugares, ele era aberto uma porta para ele entrar numa sala. Mas quando ele foi ressuscitado, o que aconteceu? Os discípulos estavam trancados numa sala e Jesus se põe no meio deles. Porque agora ele tem um corpo que não precisa mais ser limitado pelo espaço. Ele tem um corpo diferente. Pela graça de Deus, meu irmão, nós vamos receber esse corpo igual ao corpo de Cristo. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Quem não crê já está condenado. A ira de Deus permanece sobre ele. Romanos 8:1. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Jesus, para os que estão em Cristo Jesus. Não tem mais condenação. Você agora verdadeiramente é livre. A condenação que Satanás quer impor sobre você não existe mais. Você precisa entender que se você pecou, você deve confessar e pedir perdão, mas não é esse pecado que você fez que vai levar você para o inferno. O pecado que leva a pessoa para o inferno é não aceitar Jesus, é não crer em Jesus, é não deixar Jesus entrar no coração. Os outros pecados, eles são resolvidos mediante a confissão. Mas o pecado que leva para o inferno, que é a incredulidade, ele é resolvido mediante o arrependimento e a aceitação. João 5,24. Lindo. Lindo. Vamos lá, todos juntos? Eu lhes digo a verdade, Jesus falando. O quê? Quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem o quê? A vida eterna. Jamais será o quê? Condenado, mas já passou da morte para a vida. Essa é a nossa situação. A situação daqueles que creem em Jesus, que são salvos e entregaram sua vida para Jesus. Amém? Que Deus lhe abençoe. Dê um aplauso para o Senhor Jesus.